Imaginem a cena. Nasce uma criança. Em volta, olhares esperançosos, mãos ansiosas e uma pergunta que ecoa: quem vai cuidar? Ora, essa é uma resposta óbvia. Mas será? Em algumas famílias, a resposta é compartilhada, mas em tantas outras, recai sobre um só corpo, geralmente o da mulher. No serviço público, essa escolha nem sempre é uma escolha de fato. Uma mulher volta da licença maternidade e encontra sua mesa no mesmo lugar, mas a rotina, não. Já um homem, 5 dias depois do nascimento do filho, retorna ao trabalho como se nada tivesse mudado. Só que mudou. E a pergunta que fica é: e o Estado muda junto? No episódio de hoje da temporada Mulheres no Serviço Público, a gente parte justamente desse ponto de tensão. O cuidado como eixo estrutural das desigualdades de gênero no serviço público e o papel do Estado em responder a isso com políticas mais justas e inteligentes. Eu sou Janiele de Paula, você já me conhece, mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas, comunicadora, apresentadora desta temporada e integrante do movimento Pessoas à Frente. Ao longo da minha trajetória, venho atuando e liderando iniciativas de pacto social em nível nacional, sempre com foco em resolver problemas públicos concretos e no fortalecimento institucional do Brasil. Pensando no importante tripé de legitimidade e liderança, começamos essa temporada do Diálogos em Movimento falando sobre acesso. E ainda vamos abordar a ascensão. No episódio de hoje, mais especificamente, a gente mergulha em um dos grandes desafios para a permanência de mulheres no serviço público: a desigualdade no trabalho do cuidado e a necessidade urgente de repensarmos o papel da licença paternidade como política social. Estudos mostram que ações de acesso e ascensão não são suficientes se não houver políticas que enfrentem a desigualdade que persiste no ambiente de trabalho. Dados do perfil das lideranças no governo federal de 2023 mostram que apenas 38% das mulheres com filhos menores ocupam cargos de liderança, contra 66% dos homens. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, dados de 2024, um homem em cargo de liderança tem 3,2 vezes mais chance de ter filhos menores do que uma mulher na mesma posição. Essa diferença tem nome, pessoal: penalidade pela maternidade. A economista Cláudia Goldin, Nobel de Economia em 2023, provou que a maternidade tem impacto direto na carreira das mulheres e praticamente nenhum impacto para os homens. Isso se agrava quando a gente olha para o serviço público, onde mulheres negras, por exemplo, são maioria em lares monoparentais e enfrentam jornadas de cuidado ainda mais pesadas. Hoje no Brasil, a licença paternidade é de apenas 5 dias corridos, podendo ser estendida a 15 dias para servidores públicos se houver solicitação formal. Famílias com apenas o pai precisam recorrer à justiça para conseguir mais tempo com o bebê. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso tem até este mês, junho de 2025, para regulamentar a licença paternidade. Como resposta, foi criada a Frente Parlamentar Mista pela Licença Paternidade, que vem articulando propostas legislativas sobre esse tema. Entre elas, o projeto de lei número 3.773 de 23, atualmente no Senado, ou o projeto de lei número 6.213, também de 2023, que está na Câmara. Ambos propõem ampliar a licença paternidade como uma política essencial para promover a corresponsabilidade no cuidado e aliviar a sobrecarga das mães, o que é fundamental para que mais mulheres possam permanecer e crescer no mundo do trabalho, inclusive no serviço público. E é importante frisar, viu? Esses projetos de lei alteram as regras da licença paternidade no regime de consolidação das leis do trabalho. Ou seja, ele não se aplica automaticamente a servidores públicos estatutários, apenas aos que atuam sob o regime CLT, como em empresas públicas. Para que a licença paternidade se amplie também no serviço público estatutário, vai ser necessária uma mudança específica nas regras desse regime. Por
isso, para essa conversa tão necessária sobre políticas públicas de permanência e cuidado, eu recebo duas pessoas que têm atuado diretamente na transformação dessa agenda, tanto dentro das organizações quanto na esfera pública. Então, quem está comigo hoje, compondo esse episódio, é o Rodolfo Canônico, que é diretor executivo da Family Talks, graduado e mestre em engenharia eletrônica e é especialista em políticas públicas para a família pela Universidade Internacional da Catalunha. Hoje, ele atua com pesquisa e relações governamentais, além de ser cofundador e membro do Comitê Executivo da Coalizão Licença Paternidade. Rodolfo, me alegra muito ter você aqui com a gente. Obrigada por compor esse debate. Eu é que agradeço a oportunidade. É uma satisfação estar aqui hoje para poder conversar sobre uma pauta tão importante de inclusão, de transformação social, representando a Coalizão Licença Paternidade. Enfim, estamos à disposição aí para trazer ideias, traçar panorama sobre o tema. Tenho certeza que podemos contribuir bastante com as reflexões de quem nos acompanha. Eu tenho a mesma certeza. Então, vamos começar esse debate? Você atua em um campo que defende há anos a presença ativa dos homens nos cuidados parentais. Sabemos que ampliar a licença paternidade é uma medida estratégica para redistribuir esse trabalho e permitir que as mulheres permaneçam e progridam na carreira. Por que você acredita, então, que essa ainda é uma agenda tão travada no Brasil? Perfeito. Realmente é travada essa agenda, existem... Acho que dois pontos principais explicam isso daí. Por um lado, nós temos uma falta de consciência social, eu diria, não é um tema que está na ponta da língua no debate público por parte das pessoas, nós não vemos isso nas redes sociais com a atenção que deveria ter, por exemplo, em outras instâncias da esfera pública também. Como consequência, o tema não passa a ser uma prioridade política, que é necessária uma decisão política para liderar processos de transformação como esse. E, ao mesmo tempo, uma outra consequência diz respeito às lideranças empresariais, que, desconhecendo muitos dos benefícios relacionados à ampliação da licença paternidade, sobretudo do maior envolvimento dos homens nos cuidados dentro das famílias, não apoiam a pauta, acabam tendo uma visão muito relacionada aos custos de curto prazo que isso pode trazer, e essa não é a história completa. Então, falta um conhecimento da história e do potencial, dos benefícios que isso pode trazer para todos, não é? Primeiro para os homens, em primeiro lugar, mas também para as mulheres, para as crianças, para o desenvolvimento infantil, logo para toda a sociedade e também para as empresas. Então, uma parte do trabalho que nós fazemos é esse trabalho de divulgação desse tipo de conhecimento para que as pessoas tenham acesso aos benefícios, porque hoje existe uma visão muito específica referente aos custos e dificuldades relacionados à agenda, que são, na nossa opinião, também bastante limitados, marginais, e não tem a mínima comparação com os ganhos que isso pode trazer para a sociedade na perspectiva de tempo de curto e médio prazo, já eu diria, de longo prazo nem se fala. Tá? Ótimos pontos. E tem um contexto de entraves aí que se soma e de resistências também, mas que é um pouco nesse cenário que surge o projeto de lei 3.773 de 2023, que tenta enfrentar um pouco esse vácuo normativo, se eu puder chamar dessa forma. Então, tanto projetos de lei como esse, ou o próprio 6.216 do mesmo ano, de 23, que também dispõe sobre a regulamentação da licença paternidade, representam uma tentativa bastante concreta de preencher esse vácuo normativo na legislação trabalhista, né? Eles alteram as regras da licença paternidade no regime da CLT e no INSS, mas não alcançam diretamente os servidores públicos estatutários. Na sua avaliação, qual é o impacto que um PL desse tipo pode ter, seja direta ou indiretamente, sobre o serviço público? E o que mais você entende que seria necessário para garantir que essa corresponsabilidade também avance nas carreiras estatutárias? Perfeito. Olha, nós entendemos que a discussão está avançando do ponto de vista da abrangência da licença. Claro, a maior parte de trabalhadores que podem se beneficiar de uma ampliação da licença paternidade estão hoje no regime CLT, não é? São pessoas que
trabalham aí no mercado formal. Infelizmente, o mercado informal não fica coberto por esses direitos, que é muito grande aqui no país. Mas essa discussão ela vai beneficiar imediatamente, eu acredito, todos que trabalham no serviço público, porque não vejo como uma realidade ampliar esse benefício para trabalhadores em regime CLT, e isso não acontecer logo depois para quem está no serviço público, né, em regime estatutário. Hoje, na verdade, já existe uma vantagem em quem está em regime estatutário, bom, pelo menos no serviço público federal, que são 20 dias de licença paternidade. Isso equivale ao que acontece em algumas empresas que aderem ao programa Empresa Cidadã, que prevê a ampliação da licença paternidade para 20 dias, porém isso é a minoria dos trabalhadores com carteira assinada. Esse projeto de lei, esses dois projetos de lei que estão em tramitação, um no Senado e na Câmara, com apoio, né, da coalizão Licença Paternidade, propõem ampliação imediata da licença paternidade para 30 dias, o que seria mais do que o serviço público. Caso algum desses projetos consiga ser aprovado em curto espaço de tempo, nós imaginamos que, ato contínuo, o governo federal vai propor uma equiparação do que seria na CLT de 30 dias, né, no caso de aprovação, para o regime estatutário também uma ampliação para 30 dias. Essa alteração na lei da administração pública, ela depende de uma iniciativa do Poder Executivo, não é? Uhum. Então, nós também aguardamos o Poder Executivo. Eu imagino que a abordagem do Poder Executivo é aguardar o debate legislativo, entender o que o legislador vai optar, também de prazo para a licença paternidade, porque isso é um tema em discussão, para então fazer uma equalização, caso haja uma ampliação para o serviço público. É o que nós imaginamos que vai acontecer. Então, vai ter um impacto indireto, mas imagino que rápido, né, de equalização do benefício para quem, caso o prazo de CLT passe a ser maior do que o hoje previsto no serviço público, que haja logo uma equiparação e uma ampliação, portanto, desses benefícios também dentro do serviço público. Ah, excelente. Ainda que o impacto indireto, é perceptível que tem um ganho muito concreto nisso. E você menciona aí trâmites legislativos, o papel do executivo também. E aí, falando um pouco da sua atuação na liderança da Family Talks, como é que você enxerga o papel, seja desta organização, a organização que você compõe e lidera, e de outras organizações da sociedade civil nessa mobilização e articulação, tanto para o PL, mas também por centralizar esse debate na agenda pública? Sim. Olha, eu diria que o protagonismo desse debate, ele é da sociedade civil. Esse debate, ele hoje existe no contexto público por causa da articulação da sociedade civil. Então, muito resumidamente, uma história que ajuda a entender isso, em 2023, a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, que é um órgão oficial da Câmara dos Deputados, organizou um grupo de trabalho, do qual nós participamos e tivemos a oportunidade de atuar como coordenadores desse grupo para debater a ampliação da licença paternidade no Brasil. Esse foi o pontapé inicial. Este grupo foi presidido pela deputada Tabata Amaral, que hoje é uma das lideranças nos debates referentes a esse assunto. E bastante deste grupo, vocal, né? Exatamente, tem falado cada vez mais, aliás, em função do avanço da pauta também na opinião pública. Neste grupo houve uma confluência de organizações da sociedade civil que passaram a se relacionar em função desse objetivo comum, ampliação da pauta da licença paternidade. Foi aí que surgiu a coalizão Licença Paternidade, que é um coletivo de organizações da sociedade civil, algumas empresas participam e lideranças sociais em prol da ampliação da licença paternidade. Family Talks é uma das organizações que faz parte desta coalizão, somos cofundadores e, enfim, catalisou esse processo. Hoje a coalizão lidera esse debate no âmbito nacional, coordena os trabalhos também, secretaria os trabalhos da Frente Parlamentar Licença Paternidade. Então, existe um movimento político que começou a se articular, a pré-história dele em 2022, em 2023 tomou forma, e hoje traz esse debate, trazendo uma influência política muito relevante. O governo está envolvido nessa discussão, o parlamento de maneira
prioritária. Então, nós vemos que a sociedade civil teve o protagonismo. Essa pauta hoje, estamos aqui, aliás, hoje, conversando porque a pauta amadureceu e tudo isso é consequência do esforço da sociedade civil. Então, até animo, eu acho que o envolvimento em discussões como essa, porque existem resultados. Não são rápidos. Eu estou falando de 2023, eu poderia remontar uma pré-história até 2019, foi quando eu participei de primeiras iniciativas em função desse assunto, já passaram-se 6 anos, a lei ainda não foi aprovada, mas nós estamos num cenário de maturidade impensável nesses anos que eu mencionei. Avançamos muito, ainda há passos a serem dados, mas o caminho é esse, é um caminho que exige um pouco de resiliência, como dizem hoje, não é? Temos que ter visão de longo prazo, mas é assim que as mudanças sociais mais profundas acontecem. Levam tempo, precisam de um trabalho consistente e sistemático. Nós estamos aqui um pouco nisso, correndo uma maratona, não é uma prova de 100 metros rasos. Marfoane Odari está com a gente. Ela que é psicóloga e mestre pela USP, premiada executiva de recursos humanos e atua como consultora e professora em renomadas instituições de educação corporativa, como Fundação Dom Cabral, IBGC, ESPM e também nas públicas, como a ENAP. Ela é mãe e uma referência em diversidade, equidade e inclusão no ambiente corporativo e público. E ela se considera uma construtora de pontes e colecionadora de boas perguntas. Marfoane, você tem sido uma voz importante ao mostrar que maternidade e carreira não são excludentes. Eu sei de perto que você tem essa narrativa potente, inclusive admiro bastante essa perspectiva. Isso já deveria ser óbvio, mas parece que não é bem assim. Em falas recentes, inclusive, você tem destacado que a maternidade pode ser potência e não obstáculo, desde que os ambientes estejam devidamente preparados para acolher quem cuida. Então, o que seria, na sua visão, um serviço público inteligente, do ponto de vista organizacional, capaz de reconhecer a maternidade como força e não como fragilidade? Uau! Jane, primeiro, prazer, muito legal estar aqui com vocês, fazendo essa conversa, falando de um tema tão relevante para o desenvolvimento do nosso país, e ainda com essa pergunta. Olha, Janiele, eu começaria dizendo que um serviço público inteligente, do ponto de vista organizacional, é aquele que entende que acolher quem cuida é investir no bem-estar coletivo e na produtividade real, né? Isso não se faz só com discursos genéricos sobre o que é empatia, mas com materialização disso, que olha para a estrutura, que olha para uma escuta ativa sobre o que realmente é importante e sobre quais são as decisões estratégicas importantes que precisam ser tomadas para que isso aconteça. Então, alguns exemplos importantes que eu acho que podem ajudar a gente a materializar. Uma das discussões que se intensificou, mas na verdade já era uma discussão importante e já era uma discussão dentro do serviço público, é a questão dos horários flexíveis e da autonomia, né? A ideia não é sobre como é que a gente cria processos em que a gente possibilite exceções, mas como é que a gente muda os modelos para que a gente se adapte para os diferentes ritmos de vida que a gente tem na modernidade. Se tem algo que a gente deveria ter aprendido com a pandemia, é que a gente tem novos modelos. E se tem algo importante que a gente tem que aprender com a modernidade, é que no Brasil é a primeira vez que 5 gerações trabalham juntas. E se isso é uma realidade, os modelos de trabalho, os ritmos de vida são completamente diferentes. Então, o foco deveria ser na entrega e não na presença rígida, né? Isso beneficia muito que as pessoas, no geral, e não só as mães. Então, quando a gente fala sobre a importância de fazer essa discussão, não é porque é importante para as mães e para os pais, é porque se for bom para mães e pais, vai ser bom para todo mundo. Quando a gente está falando sobre uma política que abranja um grupo específico, ela sempre vai ser benéfica para todo mundo. Uma outra coisa importante, né, são as redes de apoio dentro do ambiente de trabalho, né? Quando a gente fala sobre os espaços de troca, né, entre mães, cuidadores, é muito importante pensar
como é que a gente apoia psicologicamente, como é que a gente ajuda, inclusive juridicamente, criando, porque é um novo momento de vida, com novos desafios, a gente precisa ter esse espaço que de verdade olhe para essas mulheres e para esses pais, homens, que estão nesse novo momento vivendo os novos desafios, né? Um terceiro ponto importante, que é hoje talvez um dos grandes desafios que a gente tem, é como é que a gente lida com os processos de promoção das mulheres, ou que estão grávidas, ou que são mães de filhos pequenos, né? O serviço público inteligente, ele vai romper com esse mito de que quem cuida não pode liderar, né? Então, oferecer formação, pensar planos de carreira, a visibilidade dessas lideranças pode ajudar muito. E, por último, eu diria que a gente está falando aqui sobre uma mudança de cultura, né? Então, se você traz essa provocação do serviço público inteligente, a gente está falando de não tratar esse momento, né, seja da licença maternidade, como um custo, um buraco, mas como um processo que vai ajudar a melhorar uma série de competências e habilidades fundamentais para que a gente possa ter melhores políticas sendo construídas, porque se a gente cuida melhor dos servidores, a gente cuida e favorece que essas políticas sejam construídas com muito mais qualidade, né? Melhora a resiliência, melhora a criatividade, a organização, enfim, né, que são fatores e habilidades e competências importantes para o nosso trabalho dentro do serviço público. Ótimos pontos, Mafane. Inclusive, você nos ajuda a mudar o centro do debate, ou reposicioná-lo no limite, né? Não é sobre adaptar a mulher ao sistema, mas sobre as transformações necessárias dentro dele, nessa estrutura, para que ela seja verdadeiramente mais humana. E eu vou pegar seu último ponto, que é a de mudança de cultura, para também estender aqui esse comentário para o Rodolfo. Rodolfo atua muito intensamente na organização de sociedade civil. E como é que tem sido a sua percepção, Rodolfo, em relação a essas mudanças culturais do outro lado do balcão? Perfeito. Esse é um ponto decisivo. Nós falávamos de avanço da legislação, que é necessário, não é? No caso da licença paternidade, para promover esse tempo de qualidade dos cuidadores para as crianças, mas isso pressupõe uma mudança de mentalidade para ter o efeito que precisa ter. A lei por si só, ela já vai trazer avanço. A gente entende que ela pode ter um efeito indutor de mudança cultural. Leis recentes induziram mudanças culturais, por exemplo, o Código de Trânsito, cinto de segurança. Quando eu era criança ninguém usava, hoje todos usam quase. As leis antitabagistas reduziram proporcionalmente o consumo de tabaco muito fortemente na população. Nós entendemos que a licença paternidade é uma excelente medida também para induzir mudança cultural. Mas as lideranças precisam estar conscientes e apoiar, entender que ter uma visão de longo prazo, esse é o primeiro lugar, porque numa visão de curto prazo, a saída ocasionada por uma licença de cuidado, como é o caso da licença paternidade, maternidade também, até por um período maior, a visão de curto prazo, ela impede o reconhecimento devido de um profissional, de uma profissional que saiam de licença, porque é isso, né? Passa a ser visto como um problema. É necessário ter uma visão de longo prazo e entender os ganhos que isso vai trazer. Portanto, o trabalho com as lideranças é decisivo nesse sentido. Nós tivemos acesso a um estudo na Câmara dos Deputados, um parlamentar que é engajado com a causa pediu, já faz alguns anos, né, pelo menos 3 anos, esse estudo, mostraram que mulheres, quando retornam da licença maternidade, perdiam as suas funções. Não é? Elas estavam lá, várias servidoras com estabilidade, mas perdendo funções, tendo que se realocar. É um fenômeno análogo ao que acaba acontecendo no mercado de trabalho das mulheres que perdem o emprego quando saem. Ampliar a presença do homem nas tarefas de cuidado também vai reduzir isso, porque passa a ser um fenômeno mais universal. Hoje, esse ônus, existe um ônus de cuidar de filhos, não é gratuito, recai quase exclusivamente sobre as mulheres. Ampliar o tempo que os homens estão vai trazer uma equalização. Acima de tudo, precisamos dessa mudança de mentalidade, que eu entendo que é uma mudança de paradigma do curto prazo para o médio prazo. Mas a de quem vai se beneficiar mais, tendo uma visão de longo prazo, é a própria administração, a empresa ou o próprio serviço público. Porque os resultados consistentes só vão vir no longo prazo. Apostar nas pessoas é um caminho claro para conseguir melhores resultados. E uma das formas de apostar nas pessoas é não penalizar uma pessoa
perdendo a função, por exemplo, quando ela sai de licença. Pelo contrário, como a Fone falou, pensar em como promover essas pessoas, enfim. A visão de longo prazo, eu acredito que é um caminho importante, né? Superando os desafios de curto prazo, que podem acontecer, mas eles são limitados frente aos benefícios que isso traz no longo prazo. Eu diria que é por aí que a coisa avança. Eu percebi aqui que a Mafone concordou bastante aí quando você falou sobre a mudança de paradigma. Quer comentar, Mafô? Porque, no final das contas, né, Rodolfo, a gente está falando aqui sobre como é que a gente quebra essa lógica sobre os lugares dos homens e das mulheres, né? A gente precisa dos homens para que essa transformação aconteça. Uma das coisas, assim, em casa a gente tem um processo de uma parceria muito longa, e para os meus filhos isso é muito claro, assim. Então não tem aquele que você procura porque você se machucou. Eu me machuquei, então vou procurar minha mãe. Eu vou dormir, então vou procurar. Não existe isso, porque quem está fazendo comida é aquela pessoa que não está dando banho. Quem está dando banho é a pessoa que não colocou para dormir. A pessoa que não colocou é a que está fazendo a lição. Então, não tem esse lugar dos papéis de gênero definidos, e isso ajuda muito, né, a gente a romper com esses papéis sociais e organizacionais e com essa ideia de que liderar é se isentar dessa vida privada, né? E então, com isso, a gente reequilibra, e é muito importante a gente falar sobre divisão do trabalho doméstico, porque se a gente não conseguir fazer isso, a gente não vai mudar a lógica. Não adianta a gente trazer as mulheres para esse lugar e falar, não, beleza, agora você é uma liderança, sendo que ela continua tendo 70% da responsabilidade dentro de casa. Não é justo isso, né? Então a gente precisa equilibrar e fazer essa transformação. E entre as recomendações do grupo de trabalho Mulheres no Serviço Público, aqui no Movimento Pessoas à Frente, estão ações formativas para homens sobre responsabilidade no cuidado. É isso. E, inclusive, a criação de espaços que acolham as mulheres nos diferentes momentos do ciclo de cuidado, do ciclo de vida, do ciclo laboral. Como é que vocês enxergam que essas medidas, que muitas vezes são vistas ali como complementares, não são o centro exatamente das ações, mas que, de alguma maneira, elas podem ser decisivas para que a permanência das mulheres no serviço público deixe de ser um desafio isolado e quase individual e vire, no caso, um compromisso mais institucional? Quer começar, Rodolfo? Pode ir. Perfeito. Não, eu entendo que é essa visão dessa integração, não é? Existe na literatura até um termo conflito trabalho-família, e dependendo de como as relações de trabalho se organizam, existe esse conflito. Não é? Quando nós falamos de penalização que existe no mercado de trabalho em função da maternidade, por exemplo, nós estamos trazendo um elemento de conflito. A maternidade, para muitas mulheres, acaba sendo o grande elemento de penalização no mercado de trabalho. E deveria ser todo o contrário, não é? Ainda que a maternidade seja uma escolha privada, não é? A mulher escolhe ter filhos, ela traz consequências públicas, não é? Uma nova criança, o cuidado que essa criança traz, existem vários bens públicos associados a isso, e falta um reconhecimento devido para isso. Então, claro, criar um espaço de trabalho com regras, com mecanismos de apoio que reduzam esses conflitos, e que nós esperamos que no médio e longo prazo acabem com esses conflitos, trazendo uma integração real das necessidades de cuidado ao ambiente de trabalho, sem uma penalização associada a isso, é um processo de transformação muito poderoso, não é? É um dos processos decisivos de redução de desigualdades, e nós entendemos que isso é decisivo, não é? As meras regras não são suficientes, é preciso criar uma cultura de apoio ao exercício do cuidado, e essa cultura vem de uma mudança de mentalidade da gestão e de práticas que apoiem, sejam elas de instrumentos de apoio, equipamentos, alguns no serviço público, eu, pelo menos aqui em Brasília, conheço lugares que tem creche para as crianças, né? Um grande avanço isso daí, salas de lactantes, enfim. E alguns lugares até medidas de cursos, por exemplo, para envolver mais os homens nas tarefas de cuidado. Temos uma trajetória aí, precisamos olhar para o longo prazo, mas todas essas ações são decisivas, não é? Essa transformação para chegarmos um espaço, um ambiente de trabalho com o qual nós sonhamos, elas vão levar tempo, mas precisam ser feitas consistentemente. Sem isso, a mudança cultural não tem como acontecer.
Eu concordo super. Quando vocês falaram sobre pensar, e eu também acho assim, nenhuma mudança acontece do dia para a noite, né, Rodolfo? Mas ela precisa de consistência e essa consistência vai gerando um processo de aprimoramento da nossa transformação, né? Quando a gente conseguir fazer com que os homens entendam que cuidado é parte do seu papel e da liderança, aquilo que são barreiras invisíveis para as mulheres deixam de ser um dificultador do avanço delas no mundo do trabalho e nas outras dimensões, né? É muito importante que a gente lembre que as mulheres, elas não cuidam só dos filhos, né? Elas cuidam dos pais, né? Agora nós somos essa geração, né, que está cuidando dos pais envelhecidos, das crianças, dos sobrinhos e das comunidades, né? E quando a gente ignora essa carga, a gente empurra muitas delas para fora do trabalho ou num processo de adoecimento, que é o que está acontecendo hoje, né? Então, a gente precisa reconhecer essa complexidade, né, das nossas relações e das dinâmicas que a gente tem na vida, né? E pensar como é que a gente olha para outras dimensões e pensa nesse fortalecimento e nesse apoio institucional como parte da estratégia de atuação mesmo, né? Porque muitas vezes a gente vê uma evasão que parece silenciosa, né, de mulheres que são incríveis, talentosíssimas, mas que estão extremamente sobrecarregadas e vão fazer uma escolha sempre pelos filhos, né? Se tiver que fazer essa escolha entre pensar o seu desenvolvimento e o crescimento e a estabilidade dos filhos, dos avós, né, dos pais, ela vai pensar na família. Então, a gente precisa tomar esse cuidado para que a gente, de fato, crie um sistema que passe a abrir caminhos e não a impor obstáculos, que é o que a gente tem visto hoje. Excelente, ou seja, apoiar essas mulheres para que elas não tenham que fazer essa escolha. Exatamente. Essa recusa da carreira, do trabalho, da contribuição social que existe também no trabalho dessas mulheres em relação à família, assim, que seja possível conciliar. E pensando nessa complexidade que você traz, Mafane, eu adenso aqui que tem camadas na esfera mais individual, na esfera mais coletiva. O que vocês dois pensam? Aliás, na experiência de vocês, o que as lideranças públicas e privadas podem fazer agora, hoje mesmo, sem uma mudança imediata na lei, para fortalecer essa corresponsabilidade no cuidado e criar esses ambientes mais justos que a gente está falando aqui para mulheres e também para homens que desejam conciliar esse trabalho e família, assim. Se a gente fosse pensar quase num passo a passo, eu sei que não tem receita de bolo, resposta pronta, mas se a gente pudesse pensar tanto em que ações concretamente precisam ser feitas e também um ponto importantíssimo na manutenção dessas ações é como garantir que essas políticas sejam desenhadas considerando as diferentes perspectivas e questões de raça, de classe, de modo, inclusive, que mulheres negras e periféricas, que, inclusive, são mais atingidas por essa questão, não fiquem, mais uma vez, à margem dessas mudanças. Como é que vocês veem essa criação de corresponsabilidade e a manutenção dessas políticas desenhadas aí, considerando as diferentes variáveis e opressões a que essas mulheres são muito mais acometidas no geral? De fato, não tem uma receita de bolo, né, de como é que a gente como é que a gente faz para isso acontecer, mas acho que tem alguns pontos que ajudam muito nesse processo. Acho que a primeira coisa é a intencionalidade. Eu tenho vivido algumas experiências muito positivas dentro do serviço público de uma conversa sobre gestão humanizada das relações dentro do serviço público. O serviço público ele sempre foi visto como muito burocrático, né? Como aquele que executa as regras e os procedimentos para que a gente consiga manter
uma certa ordem de como as políticas devem acontecer. E cada vez mais eu vejo as pessoas e as instituições, né, as instituições públicas, olhando para a centralidade nas pessoas, seja o cidadão, seja o servidor. E essa intencionalidade, né, de colocar as pessoas no centro das nossas estratégias ajuda a gente a pensar que não existe o cidadão, existem as diferentes realidades dos cidadãos brasileiros. Não existe o servidor ou a servidora, existem as diferentes realidades. E a gente precisa, e por isso que eu comecei falando sobre a importância da escuta. A gente precisa saber o que a gente não está olhando. E não é porque a gente tem, né? Porque muitas vezes aparece essa conversa assim, mas aqui a gente não tem nenhuma pessoa com alguma deficiência visual, por exemplo. Então a gente não deveria se preocupar com isso. Como é que a gente antecipa os processos pensando que a gente tem 220 milhões de pessoas nesse país e a diversidade, a representatividade é parte da nossa Constituição. Então, a lógica de como a gente constrói as políticas, ela precisa dar conta dessa diversidade, dessa complexidade que a gente tem. Então, não existe solução simples para problemas complexos. Então, assim, se você cria uma solução que é igual para todo mundo, ela vai dar errado. Essa é a máxima. Então, tem um cuidado super importante que é regionalizar as nossas conversas, entender que não só os setores, as áreas são diferentes, mas as diferentes realidades com as quais a gente atua. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Um segundo ponto é a gente cuidar da forma com que a gente se comunica e se relaciona dentro do nosso ambiente de trabalho. A gente pauta muito dentro das nossas relações a partir das nossas experiências pessoais, como se elas fossem possíveis de serem vividas por todas as pessoas, mesmo que a gente tenha vivido maternidades, né? E não quer dizer que a gente vai viver do mesmo jeito. Então, entender que não existem as mães, né? Cada uma vai viver isso de um jeito, e é muito importante que a gente consiga respeitar essa individualidade e dar as condições para que essa mulher possa fazer o melhor do seu trabalho, né? E eu acho que quando a gente cria esse espaço de escuta e de maior flexibilidade, a gente vai construindo aquilo que é mais importante, que é entregar um serviço melhor para os cidadãos e cidadãs brasileiras. Então, acho que tem esse lugar que ajuda a gente no processo, mesmo que a gente não tenha alterações na legislação, porque não se trata de legislação, a gente sabe que tem lei que pega, lei que não pega, não é sobre isso, né? De novo, é sobre a intencionalidade, sobre a estratégia de colocar as pessoas no centro para, no final das contas, entregar uma política pública melhor para todos e todas as brasileiras. Excelente ponto. Obrigada por destacar a importância da escuta nesse processo de transformação, de mudança cultural. E você, Rodolfo, o que nos diz? Esse último ponto, eu queria pegar um gancho e desenvolver um pouco, só uma visão específica, trazer uma ideia sobre esse assunto. Realmente, regras, procedimentos, regimentos, tudo isso é necessário, mas ele não resolve. O que nós precisamos também, dentro de um rol de soluções adequados, são lideranças sensíveis a isso e que saibam moldar e criar percepções e criar situações que beneficiem as pessoas numa situação específica. Vou contar uma história que exemplifica isso. Conheço uma pessoa, irmão de uma amiga que eu tenho, e que o filho nasceu com um problema congênito e a expectativa de vida era baixíssima, algumas semanas em função disso. Enfim, havia ali uma situação irreversível. E, claro, né, a empresa, o líder teve uma sensibilidade muito específica, não havia nenhum no regimento da empresa, nada que ele pudesse aplicar, mas vale mais a postura de liderança. Ele decidiu dar para aquele homem, aquele período, olha, fique aí, vão ser algumas semanas, vai lá esteja lá com a sua família, acompanhe esse momento, não precisa vir trabalhar e pronto. Depois se viu como procedimentalmente iriam realizar isso. Então, naturalmente, essa pessoa estava numa situação familiar dramática. Qual seria o rendimento dela do trabalho? Nenhum, não é? Seria uma situação difícil. Ia falhar com a família, né? Não poderia estar ali, no caso, com a esposa dele e muito menos acompanhar
o sofrimento nesse momento, enfim, não funcionaria. Este líder teve sensibilidade de entender o momento e criou uma outra relação dessa pessoa que foi beneficiada com, no caso era uma empresa, com o trabalho, não é? Ele vai ter uma nova visão renovada. E isso foi uma decisão da liderança. A liderança ela precisa entender as necessidades das pessoas. É o líder que vai conhecer as regras, elas dizem respeito a uma universalidade, precisa ser assim. O líder é que vai conseguir personalizar, né? O líder precisa ser, a decisão do líder, a atitude do líder é que vai colocar a pessoa no centro, né? E vai conseguir tomar as decisões específicas. E uma outra forma de fazer isso é o próprio líder, ele assumir essas posições na sua própria vida, não é? Todo mundo vai ter, talvez alguém não tenha, mas vai ser a minoria das pessoas, alguma responsabilidade familiar, seja de cuidar de uma criança, cada vez mais vão ter pessoas com responsabilidade de cuidar de pessoas idosas, mais velhas, não é? Da própria família, com o processo de envelhecimento, em poucos anos o Brasil vai ter mais pessoas idosas do que crianças, na próxima década isso vai acontecer, e as demandas de cuidado dessa população vão aumentar. Um líder que dedique tempo a isso vai criar, com certeza, um ambiente de trabalho em que as pessoas possam dedicar tempo a isso sem serem penalizadas, porque ele mesmo não vai se penalizar e o grau de empatia com relação a essas demandas vai aumentar bastante. Então, também a gente vê que esse é um caminho, a liderança pelo exemplo. Excelente. Claro. Posso acrescentar um ponto que o Rodolfo me lembrou, que o Nego Bispo, que foi um grande ativista, enfim, mas é uma grande referência na nossa ancestralidade, ele fala uma coisa que para mim é muito valiosa. Ele diz que aquilo que você não nomina, você não domina, te domina. Então é muito importante dar nome às coisas, né? Exato. Nada muda sem nome. Nomear o cuidado como um valor organizacional não é uma sensibilidade extra, é infraestrutura da vida, é o cuidado como um valor de gestão, né, que tem a ver com isso que o Rodolfo falou. E aí, o exemplo que você trouxe me lembrou um ponto que não é um passo a passo, mas a gente não vai conseguir fazer essa conversa, só reforçando o ponto anterior da conversa que a gente fez, sem os homens. Não é uma conversa sobre mulheres no serviço público, né? A gente precisa que os homens entrem na política de cuidado, né? Então, a discussão sobre a licença parental compartilhada, as redes de apoio, a flexibilização de todos os gêneros, né? Não são só as mulheres que podem cuidar, isso não está no gene feminino, não nasceu com a gente só fez isso por mais tempo, e, portanto, tudo aquilo que você faz por mais tempo te dá mais capacidade, é só isso. Não tem nada a ver com ser uma capacidade, uma competência feminina, né? Então, eu acho que isso ajuda muito, né? E quando a gente fala sobre as diferenças, né, entre homens, mulheres, brancos, negros, pessoas periféricas, pessoas que estão no campo, pessoas que estão na cidade, a gente tem que levar em consideração essas diferentes realidades, né? Então, acho que esses são alguns pontos importantes. Então, quando ele fala dessa especificidade, esse exemplo é super bom. A sensibilidade da liderança, ela ajuda a perceber qual é o tipo de ação que vai, de fato, fazer diferença para aquela pessoa. Porque você pode ter uma política super bonita e aquilo, naquele momento, não ser o que vai, de fato, resolver a situação ou facilitar, né, lidar com os processos mais difíceis. Ou seja, liderar com sensibilidade ainda continua sendo um ativo importantíssimo nessa discussão toda. Sim, e quando você traz esse ponto, Rodolfo, sobre um caso que aparentemente é específico, quantos casos específicos podem acontecer parecidos com esse, e pensar a liderança do futuro sem pensar esse outro dado que você traz, que está já explícito para nós, que é a inversão da pirâmide etária no Brasil. Não dá para considerar uma liderança que não consiga perceber que isso vai impactar a rotina, o dia a dia daquele servidor e daquela servidora. E Mafone, maravilhoso você citar Nego Bispo, eu pude inclusive escutá-lo dizer: quem nomina, domina, sim, cara a cara, e realmente foi bastante transformador, me tocou muito. Eu sempre apelo para nomear as coisas para poder mudá-las. É isso aí.
Estou aqui muito contente, quero agradecer profundamente a Mafone Odara, ao Rodolfo Canônico pela generosidade e presença nesse episódio. A gente falou sobre como a licença paternidade, ações concretas não são só uma política sobre pais, cuidadores e filhos, mas sobre o futuro do trabalho, sobre como a gente cria sistemas e ambientes mais justos e sustentáveis para todo mundo que cuida e que também precisa estar saudável para gerar as transformações individuais e coletivas que a gente tanto fala aqui no podcast Diálogos em Movimento. Antes de encerrar, eu queria pedir algo mais pessoal para vocês dois. Qual mensagem, recomendação, ideia vocês deixariam para quem nos ouve e que também está tentando conciliar ambição profissional, cuidado e propósito? Pode ser um livro, uma frase, uma experiência vivida, palco aberto. Bom, eu começo então. Eu queria agradecer, já antecipar o agradecimento. E olha, pensar que a realidade de cuidar das pessoas, em primeiro lugar, me parece ser cuidar das pessoas a atividade mais importante que existe na sociedade, certo? Às vezes é sempre bom lembrar disso, né? Todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos no cuidado de alguém. Ou porque fomos cuidados, nós mesmos fomos objeto de cuidado, né? Durante a infância, talvez sejamos também objetos de cuidado conforme envelhecemos, e ao longo da vida vamos cuidar de alguém de alguma forma. Talvez o caminho seja nós entendermos isso, né, esses ciclos de cuidado, do qual nós somos beneficiários ou do qual nós somos responsáveis, e entrar sem medo nisso daí. Talvez organizando, eu queria citar um caso, uma pessoa no serviço público, na Câmara dos Deputados, criou um grupo de mães, um grupo de mães de comunicação e de roda de diálogo, mas que se tornou uma rede de apoio para muitas mães ali na Câmara dos Deputados, e passou a levar demandas dessas mães para, enfim, a gestão da Câmara dos Deputados. Acho que gradativamente algumas dessas demandas estão acontecendo. Então, lembrar do poder das comunidades, eu acho que isso é importante, não é? O cuidado, ele não pode ser só uma responsabilidade individual, ainda que haja uma dimensão individual. Cuidar das pessoas é uma responsabilidade de todos nós. A partir do momento que uma pessoa está inserida no ambiente de trabalho, que de alguma forma forma uma comunidade de pessoas ali, o apoio a isso passa a ser responsabilidade de todos. Então, esse olhar de empatia, de alguma forma, com algum envolvimento, ele pode transformar e, no futuro, se não é o nosso caso de sermos os protagonistas desse exercício de cuidado, nós vamos nos beneficiar, porque é uma questão de tempo até que cada um de nós passe a ser. Então, criar um ambiente mais empático também envolve fortalecer essas relações entre as pessoas. Isso é possível fazer com uma atitude simples, né, de começar a conversar com as pessoas, entender as demandas e todo mundo colocar um pouco a mão para ajudar nisso. Esse poder, ele é transformador, e isso tem um poder de transformação institucional também. Eu acho que esse caminho das pessoas para as instituições, ele também é importante. Nós falávamos do caminho da instituição para as pessoas, mas eu queria trazer esse caminho das pessoas para as instituições e acessar esse compartilhamento de práticas. Isso daí, procurando pela internet, vocês vão achar várias experiências interessantes. Isso tem um poder de transformação muito grande. Eu animo todo mundo que nos acompanha aqui para colocar a mão de alguma forma nisso, porque o processo transformador é revigorante, ajudar as pessoas no que elas mais precisam, do que muitas vezes é o mais importante na vida delas, que é o trabalho de cuidado. Então, vale a pena. Excelente. Lembrar do poder da comunidade. Muito bom, Rodolfo. Mafone. Nossa, olha, eu vou pegar carona aqui na mensagem final do Rodolfo e dizer que cuidado não é um fardo, é uma força. Reconhecer o cuidado como um valor é o primeiro passo para que a gente mude as estruturas que são excludentes e transformem em ecossistemas que, de fato, promovam o pertencimento e a dignidade. Quando a gente fala sobre essa transformação que a gente está propondo, a gente tem duas ações muito importantes que precisam estar no centro: a intencionalidade e a coragem, né? Coragem para que a gente questione as estruturas, porque sempre foram assim, e de fato promova processos transformadores. Eu acho que toda ação, uma das coisas que eu tenho trabalhado muito, uma vez me fizeram, recentemente, né, agora no mês das mulheres, me fizeram uma pergunta que foi para mim muito reveladora
assim, eu tenho questionado, e todo lugar que eu vou a partir dessa pergunta, que é, você tem sido uma boa ancestral? E aí eu me questionei e me questiono todos os dias se o que eu estou fazendo, de fato, está construindo um futuro melhor. Cada escolha nossa desenha o futuro. Então, cada intencionalidade e cada ação intencional que a gente toma, a gente está construindo processos que são de maior transformação, né? E saindo desses lugares que são difíceis e de sacrifício para um lugar onde a gente consiga viver de forma mais inteira, de mais justa, de forma mais leve, e isso só vai acontecer se a gente aprender a dividir, né? E aí, você pediu a sugestão de livro, eu tenho 2 livros que eu vou dar, um deles estão todos aqui, os meus livros, vocês podem ver que eu tenho, né, poucos livros aqui. Uma pilha de livros. Eu tenho alguns, mas aí você me pediu, eu vou pegar esses 2 aqui para sugerir para vocês. Um muito, muito, muito recente, porque eu estou muito inspirada por ela. Então eu peguei o Pense de Novo, do Adam Grant, porque por que ele é importante? Porque ele fala sobre a nossa capacidade de aprender a lidar com aquilo que a gente não sabe. A coragem, ela exige da gente agir, mesmo que a gente não tenha clareza sobre para onde a gente vai. E o Pense de Novo é isso, né? É a possibilidade de você falar assim, não, mas por que as coisas são assim? Não, pensa de novo. Elas têm que ser desse jeito mesmo? Essa é a única forma da gente conseguir pensar, ou construir, ou desenhar uma estratégia, né? Então, o Pense de Novo ajuda a gente a entender que esse conhecimento é poder, saber o que você não sabe é sabedoria, aprender a lidar com aquilo que a gente vai nomear é muito importante. E o segundo, que aí já é um romance, mas porque a gente está falando muito sobre possibilidades, sobre sonhos, eu quero indicar o novo livro da Chimamanda, que eu tive a honra de estar com ela recentemente, inclusive ela autografou o livro, estou muito feliz, que fala sobre a contagem dos sonhos, e ela faz uma pergunta para mim super importante, que é, afinal, quantos sonhos você tem? Né? Quais são os seus sonhos? E ele é um romance, né? Então a gente vai lê-lo nessa perspectiva da imaginação, dessa construção que é super importante, porque no final das contas a gente está aqui projetando futuros que vão ser melhores não só para a gente, mas para as próximas gerações. Para concretizar, a gente precisa antes sonhar, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada por esse debate generoso e elucidativo. E a você que nos acompanha, continue conosco na temporada Mulheres no Serviço Público, disponível em áudio e vídeo. Afinal, seguimos fazendo do Estado um espaço onde elas também decidem. Até o próximo episódio.